Olá, estou aqui com a doutora Roberta Dualib, médica e endocrinologista. E vamos falar um pouquinho hoje sobre emagreci. E agora, como manter meu peso? Bem-vinda, Roberta. Oi, Ana, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz da gente estar aqui discutindo sobre esse tema que é super comum, né? É o dia a dia do consultório e a gente precisa informar, desmistificar, baseado em evidência, né? Baseado realmente no que deve ser feito. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Roberta. Roberta, uma dúvida. Não sei se os pacientes contigo fazem isso, mas na primeira sessão, o que eu mais escuto é: perdi peso. E agora, como é que eu vou conseguir manter o meu peso? E aí entra várias questões, a ansiedade, o medo de engordar, o comportamento antigo de ser obeso assusta de novo. Então, como a gente consegue juntas trabalhar nisso? Então, muita coisa a gente consegue fazer junto, por isso que esse trabalho interdisciplinar é extremamente muito importante. Isso é o dia a dia de quem trabalha com obesidade. E precisamos entender que perder peso, se você perder o peso, o tratamento não encerra ali. Ali nós estamos entrando na fase mais desafiadora do tratamento da obesidade no mundo atual, que é a manutenção do peso perdido. Porque hoje em dia, através de um trabalho multidisciplinar, com as medicações que a gente tem disponível, o tratamento da perda de peso da fase ativa realmente está mais fácil do que antes. Agora, a manutenção desse peso perdido é um desafio. E quando você termina essa fase da ativa de perda de peso, vem o desespero, vem o medo, Uhum. né? E aí é fundamental estarmos juntas desde o começo, porque a gente vai trabalhando justamente esse pós. A cabeça precisa mudar, muita coisa. A obesidade ela é uma doença crônica multifatorial, onde vários são os fatores que estão envolvidos, fatores psicológicos, emocionais, a questão da alimentação, atividade física, sono, genética, hábitos. Então, temos que aproveitar a fase da perda de peso para já começar a ir trabalhando essa manutenção, que ela é diferente em todos os pacientes. Perfeito, Roberta. E um assunto, assim, que eu percebo muito, do questionamento deles, é sobre essa mudança de rotina, essa mudança de hábito. Como é difícil fazer isso, né. É. E é o que eu trago muito nas terapias, a gente precisa mudar a rotina, a gente precisa entender melhor como é que você quer que funcione o seu corpo para o tratamento ser efetivo, senão a gente não consegue manter. Uhum. E o que é muito importante, que é algo que a gente sobressai, é essa nossa comunicação, porque a gente está sempre falando dos pacientes, a gente está sempre relatando uma para outra, onde a gente tem que modificar aqui, o que que a gente faz ali, e o resultado sempre é positivo, né, É, Roberta? quando a gente trabalha em conjunto, a gente realmente vê que a gente tem um resultado muito melhor, porque a obesidade, ela é uma doença da cabeça, né. Então, assim, se a gente não trata a cabeça, essas relações com a comida, tudo isso, é mais difícil, né, da gente conseguir manter e até perder, até na fase ativa também vai ser mais difícil. Então a gente precisa estar trabalhando tudo isso em todas as fases do tratamento da perda de peso, e isso vai se tornando mais leve quando a gente vai chegando na fase da manutenção. A gente precisa falar sobre esse desespero, do medo de reganhar todo esse peso e criar estratégias. E muitas estratégias, elas dão certo, né, Sim. quando você está disposto a mudar, porque você também precisa ter essa iniciativa de mudar. Você não pode ser emagrecido por uma caneta, não tem um remédio milagroso, não é um médico que vai fazer você mudar isso completamente. Essa mudança, ele vai lhe orientar, a gente está junto, né, a nossa equipe multidisciplinar, Sim. mas também precisa ter essa mudança. E a perda de peso inicial, ela é motivadora, porque às vezes a gente vê aquele paciente que não está conseguindo perder peso de maneira nenhuma e com isso também não consegue nem fazer uma atividade física, se sente o tempo todo muito pesado. E a partir do momento que ele tem uma perda de peso inicial, ele se motiva e ele quer Sim. manter, e aí ele consegue também mudando os hábitos com essa perda de peso inicial motivadora. E Roberta, igual a gente estava conversando ainda agora, né, o interessante é que a maior dificuldade que os pacientes sentem é em manter o peso, não é a perda do peso. Então a gente chega, sempre nesse impasse, né.
perdi o peso, mas e aí? O manter que é difícil realmente, que é o desafiador, e é algo que eu trabalho muito nas terapias também sobre isso, de como a gente consegue manter esse peso perdido e afirmando e reforçando a mudança de hábito e a mudança de rotina. Mas Roberta, me tira uma dúvida, como é que você faz o desmame das medicações quando o paciente chega naquele peso perdido? A obesidade, ela é uma doença crônica, né? Crônica, multifatorial, onde vários os fatores são envolvidos. E aqui, quando você chega no seu peso-alvo, né? O tratamento não acabou, né? Seja o tratamento comportamental, seja o acompanhamento médico, e seja o tratamento medicamentoso. E, assim, isso é muito variável e individual. E aí a gente vai individualizando cada paciente para trabalhar como será essa manutenção do peso perdido, visto que alguns deles vão precisar continuar usando medicação, Uhum. alguns a gente vai ajustar a dose, alguns a gente consegue, com algumas estratégias, intervalando mais o espaço entre as medicações, também chegar nessa manutenção do peso perdido. E temos também alguns pacientes que, com a mudança de hábitos, com a mudança de vida, conseguem ficar sem um tratamento medicamentoso. Mas isso Perfeito. vai ter que ser individualizado, cada caso, com equipe multidisciplinar, onde a gente vai estar fazendo essa avaliação e o importante é manter esse peso. Eu sempre falo para os pacientes que, quando chegam e me buscam para perder um peso, a gente traça uma meta inicial de perda de peso. E aí eu digo para eles: olha, se você perder esses 20 quilos, não significa que o tratamento deu certo. O tratamento deu certo se daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos você manter essa perda de peso desses 20 quilos, que é passando por essa fase desafiadora da manutenção do peso perdido, onde o seu organismo, após a perda de peso, está se sentindo ameaçado. Então, Sim. assim, ele está estranhando essa perda de peso. Então, ou se cria mecanismos, ou se você vai reconhecendo tudo isso, ou então o tratamento ele não é efetivo, porque não se consegue Ou manter a o mudança peso. até de repertório, né, Hum. Roberta. Então, por exemplo, antes eu tinha o costume de ir no supermercado quando eu estava com fome. E a gente ter essa ideia de: "Vou me alimentar antes de ir para o supermercado?", É. para ver se eu não me alimento das coisas gostosas que eu tinha o costume de fazer. Isso que é o interessante. Além também, outra estratégia interessante nessa fase da manutenção é a lei da compensação que eu faço, né? Sim, Então, eu também assim, não faço. dá para chutar o balde todo dia, né? Então, assim, mas você não vai deixar de viver, até porque comer alimentos, né? Tem alimentos associados a prazer, alimentação, a vida social, tudo isso influencia muito. Então, se um dia você quer se permitir um pouco a mais, no dia seguinte vai e faça uma atividade física a mais, no dia seguinte restrinja um pouco mais. Então, precisa entender essa lei de compensação também na manutenção do peso perdido. Então, além disso, né, de não fazer o supermercado com fome, da lei da compensação, a estratégia do pesar, né? Então, é só que alguns pacientes têm um certo pavor da balança. Então, a gente precisa também ir trabalhando isso, porque na manutenção do peso perdido, não deixar o peso subir muito para tomar uma atitude também é muito importante. Então, só que a gente vai individualizar, porque tem pacientes que subir na balança, se a gente usar essa estratégia sem estar com a cabeça tratada em relação a isso se torna uma tragédia, né? Mas, para alguns pacientes, na manutenção do peso perdido, a estratégia do pesar semanalmente, 2 vezes ao dia, também é uma estratégia que ajuda muito Utilizo para muito isso conseguir manter também. esse Eu peso. utilizo muito isso. Roberta, mas o que a gente deveria falar um pouco são as pessoas que estão usando as medicações sem acompanhamento médico. Quais são os danos que isso causa? Então, obesidade, sobrepeso, são doenças, né, e o tratamento ele não é desse jeito: "Ah, engordei, vou tomar 10 miligramas ali de uma canetinha e emagreci", e aí ou então às vezes eles usam 6 meses, 3 meses a medicação, param de usar, aí vai ganhando peso, aí espera ganhar não sei quanto e volta. Gente, esse efeito sanfona, isso faz mal.
E isso, a sua resposta à medicação vai ser piorada, né. Então não dá para fazer o tratamento desse jeito, porque senão você está queimando, né, tá pulando etapas, você tá como se fosse viciando seu atrapalhando todo o seu organismo. Então o tratamento ele tem que ser feito de uma forma correta, com acompanhamento, com evidência científica e com segurança, né. A gente está vendo um uso muito indiscriminado e também um uso em quem não tem indicação. A gente está vendo pessoas também com distúrbios de imagem, onde Sim. eles não estão sendo tratados de distúrbios de imagem e extremamente magros, usando caneta. Então, a gente precisa desse acompanhamento, justamente para saber se você tem indicação, se você não tem contraindicação, como que deve ser o tratamento. O tratamento ele tem que ser de uma forma que você perca peso, mas que tenha energia para malhar, para trabalhar. Não é tomar uma dose alta de um remédio, perder tu passar 2 dias deitado em cama, na cama, sem conseguir nem levantar, e nos Sim, outros 5 dias que você sim. vai viver. O tratamento, assim, não dá certo e não é dessa forma, né, que deve ser. Roberta, o interessante que essa semana eu recebi uma paciente que ela falou assim: "Doutora Ana, eu resolvi vir primeiro fazer terapia para depois começar o uso das medicações, porque eu já entendi que é o meu mental. Eu amo comer, eu sou viciada em comida e eu não sei como me trabalhar isso. Então eu quero primeiro começar a terapia com você para me entender e depois, começar o programa das medicações e tudo". É raro a gente ver isso, né? É, mas é muito bom. Então, assim, várias vezes eu também pego no meu consultório pacientes assim, que a gente vê que tá com uma ansiedade, com uma depressão muito descompensada e que quando a gente começa o tratamento não vai ser efetivo. Então, Sim. a gente precisa alinhar primeiro isso, deixar o ambiente favorável para que o tratamento dê certo. E aí eu peço que voltem depois. E aí, quando volta, é outra situação. Porque um paciente que tá ansioso, não dorme, não vai Uhum. conseguir perder peso de forma adequada. Um paciente que tem essa relação de dependência emocional com a comida e não está buscando também só tratar isso, está esperando só que um remédio vai fazer isso, também não vai ter um tratamento efetivo. Então, esse é o fundamental. A gente precisa tentar corrigir, né, o que pode se corrigir, antes da gente até tentar o tratamento com remédio. Isso vai a questão emocional, também dos hábitos. O ideal é você estar com uma alimentação e uma atividade física ajustada e você não estar Uhum. conseguindo perder de forma adequada para a gente tentar o tratamento clínico. Às vezes a gente começa num paciente que não está fazendo ainda atividade física, uma alimentação adequada, como uma maneira de uma estratégia motivacional, começa, tá? Porque é aquele paciente que não consegue dar o start, como eu falo, a perda de peso é motivacional e aí, se ele tem indicação, ok, tá tudo certo. Mas cenário ideal é estar com todos esses pontos da mudança do estilo de vida ajustados para a gente poder passar por tratamento medicamentoso. Perfeito. Roberta, e não custa nada a gente frisar, é importante ter esse acompanhamento como um todo, tanto nutricional, como com endocrinologista, como psicólogo, para que essa mudança seja sustentável, tanto para você, quanto para a nova vida que você vai ter, porque você não vai conseguir manter isso. É. E por que que a gente fala de acompanhamento? Porque não é uma coisa, eu vou te passar um tratamento e esse tratamento é por 6 meses. Essa reavaliação, ela tem que ser e aí a sua cabeça Sim, vai mudando. Se você usa um remédio, quando a gente faz as escalas, né, dos fenótipos de comportamento alimentar, que a gente faz antes, no meio do tratamento, a gente vê que tem mudanças, né. Então, às vezes, o paciente que era compulsivo, ele vira um comedor hedônico, que quer com aquela questão ele era compulsivo e às vezes ele quer comer por o prazer, com a necessidade ali daquele alimento que vai liberar dopamina no seu cérebro. Então, e a gente vê que os remédios, eles também mudam esse comportamento alimentar. Então, durante o tratamento, a gente tem mudança desses fenótipos. E se a gente não está trabalhando isso, a gente não consegue ter o sucesso. E aí a gente vai ajustando com a terapia, a gente vai ajustando a medicação, às vezes a gente diminui uma coisa, coloca uma outra que seja mais específica para esse comer mais sim. hedônico, né? Às vezes ele desenvolve fissuras, então, às vezes, por exemplo, tem paciente que está usando as canetinhas, e aí ele fala: "Não, minha fome está controlada, mas eu estou numa fissura por doce".
Porque às vezes a Acontece fissura por muito. doce, ela só vai ser coberta com doses mais altas desses análogos, né. E aí a gente tem que ter estratégias, né, e se as estratégias comportamentais, não estão sendo efetivas, a gente tem que ajustar tratamento. E sempre eu falo, menos remédio seria melhor. Então se a gente consegue ajustar, com a parte comportamental, ótimo. Mas se a gente também não consegue e vê que não está perdendo peso, remédio ele é aliado, né, então assim, e esse trabalho junto é realmente fantástico, faz Uma toda a das coisas diferença. que eu pergunto mais na minha primeira sessão é: qual é o tanto de por cento que você está disposto a mudar? É. Porque senão não adianta, Roberta, é algo que a gente empaca, porque a gente percebe que ele quer emagrecer até aquele tanto, né, e depois que ele emagrece aquele tanto, é tipo: respirei, já posso comer tudo que eu quiser". Aí é tudo E errado, aí né, tudo tudo errado. errado. Se vo o que determina como vai ser a sua manutenção, é o que você faz na fase ativa de perda de peso. Então, assim, se você, quer reduzir dose de medicamento, seja por custo, seja porque são medicamentos, né, que tem um Um custo custo alto, alto. né, seja porque não quer ficar usando a medicação por algum motivo, você tem que mudar. Se você não mudar, ou você vai ficar com o remédio, né, ou, você vai reganhar o peso, essa é a realidade, né. Então, mas se houver mudança de hábitos durante o tratamento, a realidade ela é completamente diferente. O que determina como vai ser a sua manutenção do peso perdido é o que você está fazendo na fase ativa da perda de peso. E aí a gente consegue ter um tratamento mais efetivo e mais sustentável, e o paciente consegue manter o peso. Obrigada, Roberta, pelo bate-papo, foi muito gostoso. Eu que agradeço o convite, né, e espero que cada vez a gente tenha essa maior adesão do Sim, tratamento multidisciplinar, porque realmente faz toda a diferença nessa fase tanto na fase ativa, mas na fase mais desafiadora do tratamento, que eu considero que é o manter, a manutenção do peso perdido. E o trabalho em equipe, o trabalho multidisciplinar, a mudança de hábitos, ela é o ponto-chave para a gente ter sucesso, para que você perca 20, 30, 40 quilos e mantenha essa perda de peso o resto da sua vida. é exatamente isso. Obrigada.